Oi, gente, eu sou a Letícia e hoje eu vim aqui especialmente para falar para vocês um pouquinho sobre átomo. Bom, átomo é o nome que damos ao formador da matéria. Sua visualização não é possível e na sua constituição o átomo apresenta partículas como prótons, nêutrons e elétrons. Bom, os prótons são partículas que carregam uma carga elétrica positiva. Os nêutrons, eles não carregam carga elétrica, por isso que na física a gente fala que são partículas neutras. E os elétrons, diferentemente dos prótons, eles carregam, junto com eles, uma carga elétrica negativa. Bom, a gente está aqui falando de carga elétrica, né? Mas o que seria essa carga elétrica? Carga elétrica é um conceito físico que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Processo de eletrização é um processo eletrostático de acrescentar ou retirar elétrons de um corpo neutro, para que passe a estar eletrizado. Quando o corpo eletrizado estiver com um número diferente de prótons e elétrons, ou seja, quando não estiver neutro, denomina-se eletrização. Esses são os tipos de eletrização: o atrito, o contato e a indução. Lei de Coulomb. Esta lei, formulada por Charles Austin Coulomb, refere-se às forças de interação, atração e repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes. Lei de Coulomb enuncia que a intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Ou seja, para se determinar essas forças são de atração e repulsão, utiliza-se o produto de suas cargas, ou seja, força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por distância, onde a equação pode ser expressada por uma igualdade se considerarmos uma constante K, que depende do meio onde as cargas são encontradas. O valor mais usual de K é considerado quando esta interação acontece no vácuo, e seu valor é igual a A. K é igual a 9 vezes 10 a nona nanos vezes metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui está um exercício de lei de Coulomb. Número 1. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. Carga 1, 3 vezes 10 a menos 5 Coulomb e carga 2, 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb, que se encontram no vácuo, separadas por uma distância de 15 centímetros. A primeira coisa que a gente tem que visualizar é as unidades de medida. A distância está em centímetros. Está errado, porque a unidade de medida fala com que a distância tem que ser em metros para se aplicar a lei de Coulomb. Ou seja, temos que dividir o 15 centímetros por 100, que dá 0,15. No entanto, a carga 1 e carga 2 está correta. Depois de visualizar essas duas cargas, colocamos na nossa fórmula, que é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância. Substituindo, porque ele quer a força, então a gente vai substituir o K pelo 9 vezes 10 a nona, substituindo a carga 1 pela 3 vezes 10 a menos 5 e a carga 2, que é 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso em módulo, que é o que a fórmula nos proporciona. Ou seja, o módulo mostra com que, se a carga estiver negativa, sempre vai sair do módulo em positivo. Ou será trocado a potenciação da notação científica. A distância sempre vai ser elevada a 2.
Então, vai ser 0,15 elevado a 2. Primeiro, calcularemos os números que estão sem anotação científica, anulando eles. Ou seja, a gente vai calcular 9 vezes 3 vezes 5, que dará 135. Posteriormente, calcularemos as notações científicas, que é 10 a nona, menos 10 a menos 15, menos 10 a menos sexta, que dá 10 a menos 2. Assim, calcularemos também a distância que está ao quadrado, que é 0,15, que, ou seja, dará 0,0225, que em notação científica passaremos para 2,25 vezes 10 a menos 2. Sendo assim, em sua divisão, calcularemos 135 dividido por 2,25, que dará 60, e a notação científica se anulará, pois em uma divisão, quando passa a notação científica para cima, ou quando calculamos a notação científica, ela se anula. Quando a notação científica está em negativo na distância, ela passará para cima positivo, ou seja, anulando a notação científica, que ao todo a força será 60 newtons. Questão 2. Esta é da FUVEST. Duas partículas eletricamente carregadas com carga 8,0 vezes 10 a menos 6 coulomb, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K0 igual a 9 vezes 10 a nona, nanos vezes metros ao quadrado, por coulomb ao quadrado. A força de interação entre essas cargas é A, de repulsão, igual a 6,4 newtons, B, de repulsão, igual a 1,6 newtons, C, de atração, igual a 6,4 newtons, D, de atração, igual a 1,6 newtons, e impossível de ser determinada. Primeiro, fazeremos o cálculo para ver qual o resultado. Colocaremos na sua forma, que é o lei de Coulomb, que é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Substituiremos todos os dados já presentes na questão, que é F igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo dividido por 30 vezes 10 a menos 2, tudo elevado a 2. A sua força será, multiplicando o 8 vezes 9 vezes 8, dará 576. Isso com a notação científica, que é 10 a nona menos 10 a menos 6 menos 10 a menos 6, dará 10 a menos 3. Isso dividido por 900 vezes 10 a menos 4. Fazendo a divisão de 576 dividido por 900, dá 64 newtons. Passando o 10 a menos 4 para cima, ficando positivo, dará que ficará 10 elevado a 1. Passando a vírgula para o lado, porque não pode ter duas casas antes da vírgula em uma lei que está inserida na lei de Coulomb, a força será de 6,4 newtons, pois a notação científica será anulada. E como as cargas são iguais e possuem o mesmo sinal, elas se repelem. Portanto, a força de interação entre as cargas é de repulsão, igual a 6,4 newtons. Portanto, a alternativa é A. Agora a gente vai falar sobre carga elétrica pontiforme. Carga elétrica pontiforme correspondem aos corpos eletrizados que não levamos em consideração as dimensões e a massa
quando comparamos as distâncias que separam esse corpo eletrizado de outro. Agora a gente vai fazer um exercício para poder ver na prática como isso funciona. Vamos lá, o enunciado. Uma carga elétrica pontiforme com carga é igual a 4 microcoulomb, que é colocada em um ponto P do vácuo. Fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade, aí tem as alternativas, né? Já marquei aí a correta, mas vamos ver como é que funciona, como é que a gente faz isso. Como ele nos deu a força e a carga e pediu o campo elétrico, a gente vai usar essa fórmula aí. Campo elétrico igual a força sobre carga. E aí, o valor da força é 1,2 newtons, jogando isso na fórmula, fica 1,2 sobre 4 vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6, se ele deu lá pra gente 4? Porque, como a gente está falando de microcoulomb, o microcoulomb é representado por 10 a menos 6. Então, a gente acrescenta esse valor no valor da carga, já dado pelo exercício. Então, vamos lá, resolvendo isso aí, fica 0,3 vezes 10 a 6 positivo, né? Coulomb, igual a 3 vezes 10 elevado a 5 coulomb, que é, então, a letra A, que vai ficar 3 vezes 10 elevado a 5 newton coulomb. Por que newton? Porque newton é a unidade de força. Então, fica essas duas unidades aí. Vou falar um pouco sobre condutores e isolantes elétricos. Todos os corpos são compostos por átomos. Estes, por sua vez, são constituídos de pequenas partículas, denominadas nêutrons, que não possuem carga. Prótons, partícula de carga positiva, e elétrons, partícula de carga negativa. Os nêutrons e os prótons compõem o núcleo do átomo, enquanto os elétrons ficam na camada eletrosfera. Os elétrons movimentam-se aleatoriamente ao redor do núcleo central. Para mantê-los sempre em órbita, existem forças internas que os seguram, evitando que escapem. No entanto, quanto maior a distância do núcleo, menor é a força excedida sobre o elétron, o que facilita a sua movimentação, dando origem aos elétrons livres. É a existência desses elétrons livres que determina se um material é isolante ou condutor. São eles os responsáveis pelo transporte de corrente elétrica através do material. O que caracteriza um condutor, portanto, é a presença de elétrons livres na camada de valência, nome dado à última camada de distribuição dos átomos. Os materiais condutores possibilitam o trânsito de corrente elétrica através dele. Alguns exemplos são os metais, soluções iônicas e gases ionizados. Muitos deles têm importância papel no dia a dia, utilizados nos fios condutores de eletricidade e na indústria de eletrônicos. Já os isolantes fazem o processo contrário. Nesses materiais, os elétrons ficam próximo ao núcleo e são fortemente ligados a ele, contendo um pouco ou quase nenhum elétron livre. São exemplos de isolantes o isopor, o vidro, o plástico, a cerâmica e a borracha. O princípio de atração e repulsão das cargas elétricas é um dos principais da eletrostática, mais importante, que mostra que a carga elétrica de mesmo sinal se repelem e de sinal contrário se atraem. Em 1909, o físico norte-americano Robert Andrews Millikan, 1868 a 1953, realizou experiências com gotas de óleos eletrizados por atrito e concluiu que a carga é sempre igual ao múltiplo de uma quantidade da carga elementar, representada pela letra I. Por isso, a carga elétrica é dada pela equação Q é igual a N vezes E.
sendo E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e N é um número inteiro. Um exemplo do nosso cotidiano é que quando tritamos um pente ao cabelo e aproximamos alguns pedacinhos de papel, ocorre uma tração do papel para o pente. Isso é um exemplo do nosso cotidiano. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente poder entender melhor esse princípio. Vamos lá. Duas cargas elétricas de valores mais 2 microcoulomb e menos 3 microcoulomb encontram-se no vácuo a uma distância de 30 centímetros uma da outra. Esse valor aí da distância e esse que ele está dando aí a gente não vai usar, do ADOT. Então, vamos lá para a pergunta. Força elétrica entre elas é de atração ou repulsão? Como a gente está falando de duas cargas de sinais, duas cargas opostas, uma é mais 2 microcoulomb e a outra é menos 3 microcoulomb. Então, vai ser o quê? De atração, certo? Porque se fosse de repulsão, elas teriam que ser ou as duas positivas ou as duas negativas, certo? Então, aí a resolução, a força elétrica entre as cargas é de atração, pois uma carga é positiva e a outra negativa. Então, vou falar sobre o princípio de conservação das cargas. É o princípio em física que estimula que a carga elétrica não pode ser criada ou destruída. A quantidade total de carga, a diferença entre o somatório das cargas positivas e o somatório das cargas negativas no universo, é sempre conservada. Historicamente, foi Benjamin Franklin, com base em seus próprios experimentos, quem apresentou a primeira formulação da conservação da carga elétrica, afirmando que os processos de eletrização não criam cargas, mas as transferem. A conservação da carga elétrica implica que a carga total do universo é constante. Isso constitui a chamada conservação global da carga elétrica. Tal lei da conservação não impede que uma carga desapareça e reapareça instantaneamente em lugares diferentes, pois isso não alteraria a quantidade total da carga no universo. Contudo, sabe-se que a carga elétrica conserva-se localmente. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da carga elétrica. A descoberta da existência de dois tipos de eletricidade, repulsiva e atrativa, foi feita pelo químico francês Dufay. Ao conduzir experimentos de eletrificação, Dufay era capaz de carregar eletricamente uma folha de outra através do contato entre os dois. Uma vez carregado, uma repulsão era sentida entre a folha do ouro e o vidro. Contudo, quando a folha de ouro era aproximada de uma peça em estado copal, ocorria uma alteração. Dufay deu o nome de vítrea à eletricidade das substâncias transparentes, como vidro ou cristal, e resinosa à eletricidade das substâncias resinosas, como copal ou âmbar. Em 11 de julho de 1747, Benjamin Franklin escreveu uma carta a Peter Collinson sobre os experimentos que realizava com tubo de vidro que Collinson havia representado e a conclusão a qual havia chegado. Franklin observou que se uma pessoa A, posta em cima de uma cera para evitar a fuga da eletricidade para a terra, esfregasse o tubo e uma segunda pessoa B, também sobre cera, aproximasse suas juntas de A, então tanto A quanto B estariam eletrificadas em relação a uma terceira pessoa C, sobre o chão. No entanto, se A e B entrassem em contato durante ou após a esfregar o tubo de vidro, então eles não estariam eletrificados em relação a C. Franklin imaginava a eletricidade como um fluido que está presente em igual quantidade em todos os corpos, mas que poderia ser transferido entre dois ou mais corpos. Assim, Franklin concluiu que a eletricidade não é criada nem destruída. O acúmulo desse fluido em um corpo que recebe eletricidade é exatamente igual à deficiência do fluido no corpo que a perde.